Boa noite. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Coitado de vocês que têm que estar em um culto com dois argentinos tentando falar português. Bom, o pastor Norberto já fala muito bem. Eu vou tentar. Eu aprendi lá na Alemanha com a Jéssica, Maiko, com Hilaide, com Jorge, com Isa também, sempre tentando de falar. Eu vou tentar. Se eu vejo não dá certo, vocês se dormem ou eu perdo a concentração, então vou pedir para o Isa ou para o Norberto para me ajudar. Muito obrigada. Eu imaginei, sabe, uma das coisas que o professor lá na Alemanha ensinou para nós é um truque, eu acho, falam, para não ficar nervoso quando tem um monte de gente sentado. Sabe, ele falava sempre para nós, imagina que eles são alguma coisa, não sei o quê. E eu imagino que vocês são todos mandiocas. Eu cresci em um campo, em uma chácara lá em Misiones. Para mim, o mais fácil é dizer vocês são todos mandiocas. Então, eu não tenho medo, não fico nervosa. Tá bom? Mas vocês são mandiocas legais. Sabe, lá no exterior, eu vi que os argentinos são conhecidos por serem muito orgulhosos, muito arrogantes. Eles acreditam saber tudo, fazer tudo melhor. Jogamos futebol bastante bem, né? Quase melhor que os brasileiros. Não vou falar sobre futebol. E até tem, eu perguntei hoje como se fala, um ditado que diz que todas as pessoas no mundo têm um pequeno argentinito dentro seu. É o pequeno argentinito que sempre sai e acredita ser melhor que os outros ou acredita saber mais. Sabe quando o pastor Isa perguntou para mim e para o Sérgio, nos convidou a pregar nos jovens e aqui no culto, eu pensei, olha que legal ficaria no meu currículum vitae como pregadora, pregou em Rondon, na igreja de Rondon. Eu falei, que legal que se ouve isso. Mas esse pequeno argentinito dentro meu falou, sim, prega. Começou a pular, sim, prega. Então, você depois pode falar e dizer que você pregou em Rondon, né? Mas no meu coração, algo me dizia, não, isso não está bem. Era como que eu sentia como o Espírito Santo falava para mim. E o argentinito, sim, prega. E o Espírito Santo... E sabe, até eu falei com o pai, e eu falei para ele, eu quero pregar, mas tira tudo aquilo que você não gosta. Eu quero pregar simplesmente como Melody Patzer, uma filha de Deus. E aqui eu estou com uma serva de Deus, quero falar em nome dele, sim, o pequeno argentinito. Eu peguei ele, botei na mala bem embaixo, fechei, pus candeado, eu acho chama, candado? Sim, cadeado, vocês entendem? E ficou lá. Aqui eu estou simplesmente Melody. Eu quero orar neste momento. Deus, muito obrigada por estarem aqui em este momento. Muito obrigada por saber que você está aqui. Eu te peço, Senhor, com todo o meu coração, que você esteja falando através de mim. Graças pela tua palavra, graças por tudo o que você tem escrito lá, todas aquelas coisas que dão paz para nossa alma, todas aquelas coisas que nós podemos aprender. Amém. O tema que eu preparei para hoje se chama Que é o simples ser humano? Que é o simples ser humano em comparação com o resto do mundo? Em comparação com a natureza, com os animais, por exemplo. Em comparação com as outras pessoas, com o próximo. E também em comparação com Deus. Em comparação com Deus mesmo. Primeiro eu quero falar o que é o ser humano em comparação com outros seres humanos.
Os seres humanos são complicados, seja aqui no Brasil, os argentinos um pouco mais, os alemães também, não importa. Em todo o mundo, eles são complicados. Eles gostam de dominar, eles podem ser egoístas. Tem gente boa, eu conheci alguns aqui em Rondon, muita gente boa. Mas eles são complicados. As pessoas são diferentes e por isso complicadas. Tem aqueles que são muito inteligentes, eles estudam, fazem mestres. Tem outros que são muito esportivos. Conheci alguns que fazem de bicicleta, onde está o Mateus, não sei se tem alguns mais, são muito esportivos. Tem outras pessoas que são empreendedoras. Tem outras pessoas que são os supermodels, né, que têm a figura perfeita, o cabelo perfeito, olhos muito bonitos. Tem aqueles que são famosos, conhecidos, atores, cantores, jogadores de futebol. As pessoas são muito diferentes e por isso também muito complicadas. E uma pensa ser melhor que o outro. Não acontece aqui em Rondon? Não, né? Eu acho assim. Acontece em todo mundo. Sempre tem alguém que pensa ser melhor que o outro e tem os outros que também pensam ser inferior, ser menos que os outros. E tem uma coisa, tem um lugar, uma situação na qual todos somos iguais. Não tem ninguém que seja melhor, ninguém que seja pior. Sabe onde é? É quando estamos sentados no vaso, fazendo força, e sai aquele cheirinho tão particular do banheiro. Somos todos iguais. Não tem ninguém que seja melhor. Bom, talvez tinha algum que seja pior que o outro, mas o cheiro feio sai de todas as pessoas. Somos todos iguais. Essa é uma das coisas que você tem que lembrar. Quando você se sente menos, inferior a outros, mas também quando você tem esse sentimento de superioridade. Pensa nisso, todas as pessoas somos iguais, principalmente no banheiro. Também quando ou como nós fomos fecundados, concebidos, todas as pessoas nasceram da mesma forma. Tem uma outra coisa, que também todos somos iguais, que todos temos um final parecido. Todos vamos a morrer em algum momento. Então, o ser humano, em comparação com outros seres humanos, a conclusão é: somos iguais. Não tem ninguém que seja melhor, ninguém que seja pior. O que acontece com o ser humano em comparação com os animais? Animais também têm de todo tipo. Tem aqueles animais domésticos que a gente tem em casa, que sai a passear com eles, a gente alimenta eles, joga com eles. É muito bonito estar com eles. Tem outros animais ante os quais temos respeito. São aqueles animais que poderiam nos comer vivos, que nos poderiam pisotear, outros podem nos morder. Então, esses animais é melhor a gente ver no zoológico, né? Outros você encontra dentro da panela da mãe, na cozinha. São esses animais que a gente usa para alimentação. A gente vai para o supermercado e compra cadáveres de animais para logo cozinhar, né? E isso é o que faz, em outras palavras. Eu gosto muito da carne. Para mim não faz nada isso. E tem outro tipo de animais que a gente, caminhando por aí, pisoteia eles, né? Ou amassa ele contra a parede, que faz clutch. E no Brasil, eles falam ixi, né? As meninas especialmente. Lá na Alemanha, eles falam igit, igit, quando vem isso. Em Argentina, a gente fala bem original, guacala, guacala, quando acontece isso. Na Alemanha é muito conhecido que quando especialmente as meninas veem uma aranha, sabem o que elas fazem? Imagina isso. Eles pegam o aspirador de pó e aspiram elas. Porque tem medo. Aqui a gente cresceu com isso. Imagino que aqui em Rondon também. Eu, pelo menos, conheço isso. Eles aspiram elas, então acabou. O show acabou. No final das contas, as pessoas estão acima dos animais.
Nós dominamos, os seres humanos dominamos aos animais. Isso é importante de saber. Mesmo você jogar com eles, abraçar eles, aplastar eles, ter medo deles, aspirar eles, cozinhar eles, eles ficam animais. Tem leis que protegem os direitos do animal, mas fica animal. A vida de uma pessoa sempre vai ser mais importante que a vida de um animal. E o ser humano, em comparação com Deus. Como eu falei, em comparação com os animais, estamos acima. Em comparação com outras pessoas, somos iguais. Temos o mesmo status. E que é o simples ser humano em comparação com Deus? Aqui eu quero ler um texto de Salmos, capítulo 8, do verso 3 em adiante. Salmos 8, verso 3. Vocês podem ler também, lá na frente. Diz: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é o simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. E lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Com esses versículos na mente, eu quero assistir um vídeo com vocês, curtinho, é algo parecido ao que os jovens viram ontem. Mas lembrem desses versos que a gente leu nesse momento.
eu vejo essas imagens e eu me pergunto, de onde vem isso? Vocês se perguntaram alguma vez? Tem tantas dessas coisas na televisão para ver. De onde vem isso? Que bom é para nós saber e acreditar realmente. Saber que foi Deus que fez cada uma dessas coisas. Aquelas coisas tão bonitas, tão perfeitas, tão grandes. E o salmista, ele escreve: quando olho para o céu que tu criaste. Ele fala, eu fico admirado. Eu não acredito, eu fico sem palavras. É só de pensar que você fez isso com as tuas mãos. E isso ele diz naquele tempo, que ele não tinha esses vídeos para ver tudo o que tem no mundo. Ele não sabia tanto que nós hoje. Eu pessoalmente fico admirada e sem palavras ao ver tanta grandeza que Deus fez na terra. E o salmista continua escrevendo. Ele diz, quando eu olho para a tua criação, e vejo e penso naquele Criador tão grande, tão poderoso, tão majestuoso, que mora no céu e fez tudo isso com as suas mãos, então eu penso, eu me pergunto, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Em outras palavras, em comparação com Deus, o ser humano, eu, vocês, são tão insignificantes, tão pequenos, porque Deus é tão grande que não é impossível de explicar isso. Sabe, quando Deus criou o mundo com tudo o que tem dentro, animais, árvores, lua, estrelas, sol, tudo, o ser humano era o mais importante, era o ponto mais importante da criação. A criação do ser humano foi o centro, foi a ideia mais bonita que Deus teve. Em realidade, a natureza foi criada por causa do ser humano. Isso é importante para nós de saber. O ser humano é a razão pela qual a natureza foi criada. E eu gostaria de ler Gênesis 1, verso 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 diz: aí ele diz, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Em Gênesis lemos que os seres humanos fomos criados todos iguais. Temos um Criador e somos todos iguais. Somos criação de Deus. Temos o mesmo status. E os Salmos 8, que tínhamos lido recém, os versículos 6 e 7 diz: tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também. Só para nos lembrar, sobre os animais, a gente está por acima. Com as pessoas, temos o mesmo status. E o Salmo 8:5 diz: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória e a honra de um rei. Deus está por acima de tudo. O ser humano
e inferior a ele. Mas por que Deus fez isso? Por que Ele criou ao ser humano? Por que Ele se preocupa com eles? Porque Ele está atento. Deus é assim de grande e a gente é assim de pequeno em comparação com Ele. E o nosso professor da escola bíblica, o Rainer Klina, talvez vocês ouviram falar dele ou conheceram ele, quando ele despediu-se a última vez do Sérgio e de mim, ele orou por nós. E ele diz: Deus abençoe a esse casal, abençoe seu futuro, seu trabalho, seu ministério. E aí ele diz: abençoe também aquela alma imortal no ventre da Melody. E nesse momento, o Sérgio pensou: alma imortal? O que a gente fez? O que é isso? Uma responsabilidade tão grande. Sim, isso é o que cada um de nós é. Fomos criados como uma alma imortal, cada um de nós. Fomos criados muito parecidos com Deus. Ele nos fez, a imagem dele. Deus nos deu algo que nos faz especiais. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz, posso ler aqui? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus nos deu do seu espírito, do espírito da vida. E isso é que nos faz tão especiais, tão importantes, tão diferentes. E é aqui onde eu gostaria de falar do que Jesus faz em nossas vidas. Jesus é aquele que faz possível que nós podamos ter esse relacionamento com Deus. Ele fez possível com a sua morte na cruz. Ele limpa nossos pecados, Ele limpa nosso coração e faz possível que nós possamos ter um relacionamento com Ele. É isso o que eu quero deixar nesta noite. Que a gente lembre, que podamos lembrar disso. Que em comparação com os animais, a gente está acima. Em comparação com outras pessoas, lembrem disso. Quando você se sente ou superior a outras pessoas ou inferior. Lembre de todas as pessoas sentadas no vaso, fazendo força. Então vai ser bem fácil para você lembrar, somos todos iguais. Você não é menos importante que ninguém. E você também não é mais importante que ninguém. E comparado com Deus, em realidade não somos nada. Somos insignificantes, somos pequenos. Mas Jesus fez isso possível. Que de ser nada, podamos ser filhos de Deus, aceitando Ele. Nós ouvimos hoje do pastor Isa, daqueles adolescentes que aceitaram a Jesus. Esses são adolescentes que agora passam a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso não é uma coisa pequena, isso é algo muito grande. E nesse momento eu gostaria de cantar uma música com vocês. A música é em alemão, mas vocês vão ver a tradução e talvez poder seguir. Talvez até conhecem a música.
palavras explicar o teu amor, a entregar ao teu filho, teu único filho, para que nós, que somos tão insignificantes comparando com você, passamos a ser o mais importante para você. Teus filhos, tuas filhas. Obrigada de todo o coração pelo que você fez possível isso. Que hoje, aqui em Rondon, em todo o mundo, tem igrejas que te honram, que te alavam, que te conhecem. Pessoas que entregam sua vida a tuas mãos. Senhor, eu peço a tua benção sobre essa igreja aqui em Rondon, sobre todos os ministérios, todos os trabalhos que eles têm aqui, cada pessoa que é membro aqui nessa igreja. Eu peço a tua benção sobre eles. Em teu nome. Amém. Muito obrigado, Melody. Que Deus abençoe também, guarde vocês na viagem. Mande um abraço para a igreja, onde vocês vão ser pastores. E que nós possamos nessa semana lembrar-nos que diante da criação somos superiores. Deus nos confiou o cuidado dela. Diante do nosso semelhante somos iguais, mas diante de Deus somos pequenas criaturas. No entanto, Deus nos amou tanto que nos enviou seu Filho para que nós possamos ser seus filhos e ali ser o centro de toda a criação. Possamos adorar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos colocar-nos de pé e vamos finalizar o nosso culto pedindo que a presença do Senhor permaneça conosco quando saímos por essas portas e que cada dia da nossa vida possamos levar o seu aroma, a sua fragrância da presença de Deus no lugar onde estamos.